Você tá em Vênus, nada mais justo que começar falando sobre Vênus. Estamos em Vênus e da outra vez que a gente não conseguiu, né? Eu expliquei para vocês que o logo de vocês é muito legal porque é uma imagem é baseado numa imagem de Vênus, né? É bem fiel, né? É bem fiel, porque Vênus é segundo planeta, né? Em distância ali do Sol, depois de Mercúrio. E a gente não vê a superfície de Vênus, porque tem muita nuvem. Então esse desenho aí que tem esse V, né? Que tem, as nuvens que formam isso aí. Então é muito legal mesmo. E essa cor é pela alta temperatura, não? Isso. Vênus é o planeta, por incrível que pareça, né? Não é Mercúrio que é o planeta mais quente, é Vênus. Porque ele tem muita nuvem e a temperatura na superfície de Vênus chega a 480 graus Celsius e a pressão é 90 vezes a pressão atmosfera da Terra. Então, ou você morre tostado ou amassado. Como é Então, que você vai querer? Como você prefere? Como Não você sei prefere? qual que acontece primeiro. Como você quer morrer hoje? Mas dizem que Vênus é o irmão Irmão, mal, o irmão gêmeo da mal Terra. da Terra, porque É, tem o é, mesmo é a nossa tamanho. Raquel? É, a gente é Ruth. A gente é a Rutinha? Sim, É. porque tem o mesmo tamanho, tem a Vênus mesma densidade. É muito parecido com a Terra, a história de Vênus é muito parecida com a Terra. Em algum momento na história de Vênus aconteceu algo que podia ter acontecido com a Terra também. Porque o que aconteceu lá em Vênus foi o seguinte: a maior parte dos vulcões, supervulcões que a gente chama, entraram em erupção ao mesmo tempo. E jogaram muito gás na atmosfera dele, tanto que ele tem um efeito estufa permanente. E isso poderia ter acontecido na Terra, mas não aconteceu. Então a Terra passou ilesa desse momento aí. Eu li alguma coisa que a cor de Vênus também tinha alguma coisa a ver com os metais, alguma coisa assim, por causa dessa cor de ferrugem que tem em volta. Não tem nada a ver com isso? Aí porque vai depender muito do... Porque a gente não vê a superfície, a gente vê a nuvem. A superfície a gente só tem 10 imagens, porque foram sondas da União Soviética que conseguiram pousar e fazer imagem rapidinho. Pousaram. Só que elas ficaram meia hora só na superfície por causa da pressão e da temperatura. Então elas não duraram muito tempo, mas elas mandaram umas imagens. E aí tem lá, né? Tem toda a composição química dele que dá uma coloração meio... Tem muito dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então tem essas coisas que são É horríveis. Desculpa. quanto por cento será? Pode ir, Não. minha parça. Não, de dióxido de carbono? Ah, lá? não, na atmosfera de Vênus? É. Ah, é uma 90 e tanto. Basicamente é dióxido de carbono sim. puro, entendeu? Não, é que Enxofre também tem muito. Tem só só é uma pergunta imbecil, mas quando você diz a pressão, assim, que morreria esmagado, é porque é muito forte pressionando contra o solo, é isso? Isso, porque aqui na Terra a gente está a 1 atm, né? Então a pressão, aqui em São Paulo um pouquinho diferente, né? Mas o nível do mar é 1 atm porque a nossa atmosfera, ela tem uma densidade que ela pressiona a gente com uma certa, né? Tem uma certa pressão em cima da gente. Por isso que a gente consegue viver e tal. Lá em Vênus, o peso da atmosfera em cima de você é 90 vezes o peso da nossa atmosfera. Nossa que bom. Senhora. Então a gente seria esmagado imediatamente. Por quê? Por conta disso, é muito É gás. como se a gente tivesse o muita tempo todo coisa. carregando um elefante, assim, no Exatamente. panda carregando um... Exatamente. Exato. Eu li que os Caramba. Emirados Árabes estão para mandar algumas sondas para fazer mais estudos de Vênus, né? Vênus vai ser o seguinte: em 2030, nós vamos mandar 3 sondas para lá. Vão ser 2 da NASA. 2030? 2030. Tá. 2 da NASA e uma da Agência Espacial Europeia. Uma chama Veritas, uma chama Da-Vinci Plus e a outra chama Envision. Porque Vênus tem um negócio muito interessante. Lá na década de 70, o Carl Sagan, Carl Sagan, né, todo mundo conhece, o cara, grande divulgador científico, ele era astrônomo também, e ele teve a seguinte ideia: porque na superfície, Vênus é muito quente e a pressão atmosférica é muito grande. Mas tem uma região na nuvem de Vênus que a pressão atmosférica é 1 atm e a temperatura é tipo 30 graus. Ou seja, por conta disso, ele imaginou: será que não pode ter vida nas nuvens de Vênus? Sim. Então você não precisa ter vida Naquela na atmosfera superfície. ali Exatamente. que funciona. Num determinado lugar. nível ali, tipo a uns 50, 60 quilômetros de altura, pode ter vida, porque tem água, tem vapor d'água, tem a temperatura boa e tem a pressão boa. Ele imaginou isso lá na década de 70. E aí, o ano passado, aconteceu um negócio muito interessante. O pessoal conseguiu medir um elemento chamado fosfina. Fosfina é o seguinte: é o fósforo, né? Só que num isótopo dele lá, uma mistura dele. Aqui na Terra,
ele só é produzido por duas coisas, ou pelo ser humano ou por empresas que poluem a atmosfera, ou seja, só por vida. Uhum. E detectaram fosfina em Vênus. E aí? Quem que tá produzindo? Será que tem vida? Não tem? É. Só que aí depois eles viram que tinha um erro ali na detecção e tudo mais, sabe? Deu um... Isso aí tá meio em aberto, assim. Aham. Essas sondas vão lá em 2030 também para isso, Pra para tentar isso. matar a charada. Vênus ele tem muito... É muito mistério. A gente não sabe se tem vulcão ativo ainda ou não tem. Pode ter, a gente não sabe, a gente não consegue ver. Sim. Mas existem pistas ali que ele pode ter. Será que Vênus no passado teve um oceano igual ao da Terra? Então a gente também não sabe. Pode ser que ele tenha tido Porque muita os água. caminhos estavam indo assim, né? Dos dois Os planetas. dois estavam muito. Aconteceu. O que aconteceu aqui em Vênus que fez ele ir para outro caminho e não ter nada igual à Terra? Porque era para ser igual. Uma pergunta mesocientífica, mesomitologia. Essa questão de linkarem Vênus com o planeta das mulheres e tal, tem a ver com esse mistério todo? Ninguém entende as mulheres, sabe essas coisas? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, os planetas que foram observados a olho nu, que é Mercúrio, Vênus, né, Marte, Júpiter e Saturno. Porque depois de Saturno a gente não consegue mais ver a olho nu. Urano e Netuno, eles foram descobertos, né? Esses aí não foram descobertos. Então, cada um deles pegou um deus ali, né? Mercúrio é o deus mensageiro. Sim. Aí Vênus tem esse lance. Marte, porque é vermelhão, é o deus, deus da guerra. Júpiter, porque é o maiorzão, é o deus dos deuses, né? Que é o Zeus, né? Então, você tem essa relação. Mas tem com relação a isso. Porque tentava observar alguma coisa ali e você não via nada, né? Uhum. E Então, também é chamado de estrela d'alva, né? Estrela d'alva, porque ele tem a hora... Vênus e Mercúrio são os planetas que estão para dentro do sistema solar em relação à Terra, né? Porque é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Aham. Esses dois planetas, eles só aparecem em momentos muito específicos no céu. Ou é no finzinho da tarde, numa época do ano, ou é no comecinho da manhã, em outra época do ano. Então você não vê igual Júpiter, Saturno, você vê Júpiter à meia-noite em cima, no céu. Vênus você não vê, é só no comecinho e tal. Então ele recebe, tem vários nomes, estrela da manhã, estrela d'alva, e aí vai, o pessoal começa a dar vários nomes para Vênus. Mas é um planeta muito intrigante, muito legal E a mesmo. rotação de Vênus? Como que é? Também é um negócio muito interessante. Sabe o que acontece em Vênus? Ah. O dia dura mais que a noite, que o ano. Hã? Um dia dura mais que o ano. Isso. Caramba, é por isso que quando as pessoas escutam o Vênus, parece que acabou assim, ó, a É, conversa, mas tá vendo tem só? 12 horas de papo. Não, Um pera. dia dura mais que o ano, porque é o seguinte, a Vênus tem uma atmosfera muito espessa, muito gás, muita coisa. E isso A meio rotação é lenta que... A rotação é muito e a translação é lenta. rápida. Não, a translação é normal, né? É uma translação normal, só que o problema é que ele não gira muito rápido, como ele era para girar, parecido com a Terra. Ah, ele fica mais tempo de face pro... Foi isso. Ele é quase travado com o Sol. Ah, entendi. Então tem um lado dele que está quase sempre voltado para o Sol e o outro lado quase sempre escuro. E isso aí causa muita coisa em Vênus, ventos muito violentos, porque você tem uma diferença de temperatura Claro. grande, então isso causa vento. Então é um negócio bem complicado. E um dia lá equivale a quantos aqui? Cara, um dia em Vênus, um ano em Vênus são 240 e poucos dias terrestres, né? Ele é um pouquinho mais rápido que a Terra, porque ele está mais perto do Sol. Um ano? Um ano. Uhum. E um dia... Não, a questão é a diferença é pouca. É tipo uns 10 dias de diferença. Ele é quase que ele tá travado com o Sol mesmo, entendeu? Travado quer dizer que a rotação dele é igual à translação. É a Lua. Caramba, aham. A Lua é travada com a Terra. A Lua demora 28 dias para dar a volta em torno dela e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Vênus, ele é quase travado com o Sol. Ele tem um pouquinho só de diferença. Pegamos o planeta mais enigmático Mais de todos. enigmático, mais legal. É um dos mais legais É um dos mesmo. mais legais. É. É o menos explorado, não? Por conta dessa dificuldade de... Talvez, ele só não é menos explorado que Mercúrio, né? Porque Mercúrio é mais difícil de você chegar. Mas o que aconteceu com Vênus, né? Os Estados Unidos tentou mandar muita sonda para lá e nunca conseguiu. Só a União Soviética conseguiu. Aí o pessoal e em Marte foi o contrário. A União Soviética nunca conseguiu, os Estados Unidos conseguiu. Então o pessoal faz até aquela brincadeira. O pessoal não fala mulheres são de Vênus, homens são de Marte. Marte. Estados Unidos, né, é de Marte, União Soviética é de Vênus. E o que é legal nisso? Que a União Soviética é vermelha. E ela nunca conseguiu pousar no planeta vermelho. Olha só. E os Estados Caramba. Unidos nunca conseguiu pousar em Vênus. Então tem
tem a situação. É muito difícil de pousar. O pessoal sabe que quando pousar, vai destruir o equipamento. Vai durar meia hora no máximo. Então, você vai gastar uma grana anos. Igual eu falei, é 2030. Daqui 10 anos, o pessoal já está trabalhando na sonda. Você vai mandar para lá, uma delas vai jogar uma bolinha lá. A bolinha está sendo feita de titânio e tudo. Só que eles já sabem, ela vai durar no máximo uma hora. E ela vai para aquela região onde a temperatura é 30 graus e... Não. Não. Ela vai atravessar essa região e ela vai pousar. Entendi. Essa bolinha vai pousar. Achei que ela ia explorar ali naquela região onde Não. Tem pensam alguma ter para vida. essa região? Alguma sendo feita para ir pra Não. essa Então, teve uma ideia já de você colocar um balão nessa região, sabia? Você mandar uma sonda, na hora que ela chegasse nesse ponto, abriria um balão e tipo um dirigível. Já viram dirigível? Sim. Ele começasse a voar naquele nível ali, mas ainda não. As sondas, elas vão atravessar essa região. Aí ela vai poder medir tudo direitinho. E toda semana tentam matar nossas esperanças porque publicam a notícia. É impossível ter vida em Vênus, é impossível ter vida inteligente em Vênus. Aí marcam a gente, né? Falam, como assim é impossível? Tem a Yas e a Cris, e tem o Vênus Que elas estão Podcast, lá? Como é que... Mas toda vez publicam essa mesma notícia. Não, vamos Mas esperar é por causa 2030, disso aí, cara. né? É porque desde a década de 70 que tem essa discussão. Será que tem vida em Vênus? Não tem? Na superfície a gente sabe que é praticamente impossível. Sim. Sim. Mas será que na nuvem não pode ter? E Então, os ó, vulcões? Bactérias. De alguma agora coisa, até vulcões. 2030 a gente tem que continuar aqui. Sim. Porque Isso não aí. tem outro Vênus. De agora até 2030 não tem outro. Tem nós só. Depois você se resolve. Vai que acham a vida na Lua, aí vai Já ser pensou? um furo de reportagem aqui pra vocês. Nossa,